Boa tarde, turminha do oitavo ano. Como é que vocês estão? Eu espero que todos estejam muitíssimo bem. Bom, essa vai ser uma das nossas, creio eu que seja a nossa última aula antes da prova, tá? Não tenho certeza disso ainda, mas provavelmente será. E por isso eu optei por fazer esse vídeo num formato de revisão. Talvez ele fique um pouquinho maior do esperado, tá? Ele fuja daqueles 4, 5 minutinhos padrão, mas a gente não vai ter atividade. A única atividade de vocês vai ser assistir o vídeo e revisar, tá certo? Fora isso, também eu quero apelar para vocês entregarem as atividades atrasadas, tá bem, pessoal? Bom, dito isso, né, não vamos perder tempo, vamos lá para a primeira transição. E aí, vocês não vão precisar abrir livro nenhum dessa vez, vai ser, vou passar alguns slides que eu mesmo fiz, e eu vou explicando pontos a pontos para vocês, tá bem? Vamos lá. Bom, pessoal, vocês já estão aí com o primeiro slide aberto. Eu gostaria de lembrar que esses são os assuntos que vão cair diretamente na prova, certo? O único que eu não vou... Aliás, vamos por ordem, tá? Mas basicamente vocês estão vendo aí um dos primeiros assuntos que a gente viu na unidade, que são morfemas. Morfemas está aí bem rapidinho, né? São as menores unidades de significação, de formação, que formam as palavras e são classificadas em desinência, raiz, radical, afixo, tema e vogal temática, certo? Desses aqui, quais a gente não viu? A gente não viu vogal temática e tema, porém, vimos afixo, desinência e radical, certo? Então, fiquem atentos aí ao uso desses três. Para quem não lembra, radical é aquela parte da palavra que não muda, afixo é dividido em prefixo e sufixo, são aquelas partículas que você acrescenta ao radical. Se for uma partícula acrescentada antes do radical, se chama prefixo, se for após o radical, se chama sufixo, tá certo? E a desinência pode ser verbal, desinência pode ser de número, e ela indica, na verdade, o gênero, ela pode definir o gênero, ela pode definir a quantidade de pessoas, por exemplo, bisavôs, a desinência indica que está no plural, etc. Tá certo, pessoal? Bom, tem N formas, digamos assim, né? Tem a desinência de gênero, desinência de número, desinência de grau, gênero, número e grau, digamos assim. Bom, dito isso, peço a vocês que revisem a atividadezinha de morfemas e vocês não terão grandes problemas para fazer a provinha. Tá bem, pessoal? O nosso segundo slide, vocês estão vendo aí, ele fala sobre a estrutura de formação das palavras, que talvez seja um assunto um pouquinho mais esquecidos por vocês, tá? E aí a gente temos os principais, eu já adianto para vocês que as palavras sofrem mais mudanças do que presentes. Deixa eu só ligar a luz aqui, que eu acho que fica melhor para vocês. Pronto, agora estamos vendo mais iluminado. Bom, existem mais alguns processos de formação de palavras, os quais a gente não vai abordar, porque são mais questões linguísticas, não é tão interessante para vocês. Mas estão aí os principais, certo? Composição, derivação, neologismo e hibridismo. Composição é quando você tem a junção de palavras já formadas, certo? Quando você tem a junção de palavras sem retirar nenhuma delas, a gente chama de composição por justa posição. Como assim, professor? Guarda, chuva. Veja que eu tenho a palavra guarda e tenho a palavra chuva. Não tirei nenhuma das duas, só juntei, coloquei um hífen ali, virou guarda-chuva. O mesmo serve para guarda-roupa. E o mesmo serve para gira-sol. Gira-sol. Duas palavras separadas, compus, aliás, juntei, virou gira-sol, certo? Ou seja, não houve remoção de palavras. Já por aglutinação, alguém vai perder alguma coisinha. Por exemplo, planalto é a junção das palavras plano mais alto. Note que quando eu juntei, esse O sumiu, virou planalto. Então, quando há um processo de composição, ou seja, a palavra é formada pela junção de outras palavras, se elas não perderem nada, for só um acréscimo, se chama justa posição. Composição por justa posição. Se nesse processo alguma palavra for perdida, chama-se processo por aglutinação. Tá certo, pessoal? Derivação pode ser prefixal, sufixal ou parasintética. Só para lembrar, derivação é quando você tem uma palavra que a gente chama de primitiva, certo? E aí, essas palavras primitivas são as que dão origem a outras palavras parecidas por ela. Por exemplo, eu tenho a palavra casa, que é primitiva. De lá eu tenho caseiro, tenho casebre, tenho casarão. Todas são palavras derivadas da palavra casa, tá certo? E aí ela pode ser prefixal, sufixal ou parasintética. Quando a derivação ocorre
por meio de prefixos, ou seja, acrescentando partículas anteriores à palavra primitiva, chama prefixal, a derivação prefixal. Quando ela acontece nesse caso, da casa, por exemplo, veja, caseiro, casebre, casarão, foram sufixos, foram após a palavra primitiva. Então, foi uma derivação sufixal, também conhecida como sufixação, tá? A derivação prefixal também é conhecida como prefixação. E parasintética é quando ocorrem os dois ao mesmo tempo, tá? Quando você acrescenta a palavra primitiva, você acrescenta tanto uma partícula de prefixo quanto a palavra de sufixo, tá certo, pessoal? Já em neologismo, acontece quando você não tem uma palavra adequada em nossa língua ainda, e você faz ou cria novas palavras para que aquele sentido, para que você possa transmitir aquele sentido. O juridiquês, que a gente tanto fala, que é aquelas palavras rebuscadas que o pessoal de direito, né, os advogados usam, e veja que não existia, né, juridiquês. Internet case, são essas partículas que a gente usa na internet, PQ, VC, etc, né, essas abreviações que a gente faz na internet, né? São neologismos, são palavras que não existiam, mas foram criadas pela ausência de outra palavra que tivesse um sentido parecido e transmitisse esse mesmo sentido, certo? A essas palavras se dá o conjunto de neologismo. Já hibridismo são palavras formadas por radicais diferentes, tá, pessoal? Como assim, professor? Por exemplo, bicicleta. O bi, se eu não me engano, ele é do latim, certo? O ciclo é do grego. E o eta do francês. Então, a gente tem o bicicleta, que são palavras de origem totalmente diferentes, que se juntam, certo? Um vem do latim, outro vem do grego, outro vem do francês, mas se juntam para formar uma palavra. E aí nós temos um hibridismo, certo? São palavras formadas por linguagens diferentes, por partículas provenientes de linguagens diferentes, tá, pessoal? Vamos só adiantar e a gente vai para um dos últimos slides. Temos aí as formas nominais do verbo. Vocês não vão ter grandes problemas. O verbo pode se apresentar em infinitivo e esse infinitivo pode ser pessoal ou impessoal. Sendo esse infinitivo pessoal, o que acontece? O infinitivo pessoal é quando você está conjugando aquele verbo. Por exemplo, eu estou falando do verbo comer, certo? E comer, eu quero falar do infinitivo pessoal. Então eu tenho que acrescentar pessoas. Indiretamente falando, eu tenho que conjugar esse verbo para aquelas pessoas, certo? Que a gente chama de pronomes pessoais de caso reto. Eu, tu, vós, eles, nós, vós, eles, certo? Então, quando o verbo aparece, por exemplo, como, comes, come, comem, comemos, comeis, etc., ele é um verbo infinitivo no pessoal. Já quando ele aparece cru, sem nenhuma conjugação, por exemplo, se aparece só o verbo comer, ele aparece como infinitivo impessoal, ou seja, ele não está atrelado a nenhuma tratamento, não é um pronome pessoal de caso reto, tá certo, pessoal? Ele não está conjugado, digamos assim. É o nosso famoso verbo cru, sem conjugação. Já o particípio, ele está ligado a ações passadas. São aqueles verbos que terminam em ado, edo, ido. Quando você tem uma terminação, você pode terminar em osto, por exemplo, composto, posto. São os verbos que dão ideia de alguma coisa que já aconteceu, com ações que já passaram. Por exemplo, participado, acontecido, comido, corrido, entretido. Ele dá o sentimento, esse ado, edo, ido, e o osto, nesse caso, eles dão esse sentimento de que a ação já ocorreu. E o gerúndio, notem, gerúndio, gerando, é como se estivesse gerando a ação. É como se a ação estivesse em ocorrência. E aí a gente tem os verbos que terminam em ando, endo, ondo, indo, certo? Por exemplo, cantando, correndo, dá a sensação que a ação ainda está acontecendo. Tá bem, pessoal? Vamos adiante. Eu sei que vocês não vão ter grande dificuldade, não. Bom, pessoal, e aí agora a gente tem um dos últimos tópicos, na verdade, que talvez seja um pouquinho mais trabalhoso. Eu mesmo, particularmente, não acrescentei tantas definições aqui para não complicar a vidinha de vocês. Eu prefiro explicar oralmente mesmo, né? E a gente tem um tipo de sujeito. Os tipos de sujeito, eles vão se distinguirem se eles são definidos ou indefinidos. Se você consegue definir o tipo de sujeito, ele pode ser simples ou composto, certo? Se o sujeito está definido, ou ele é simples ou ele é composto, tá bem? Como assim, professor? Por exemplo, João correu às pressas. A gente só tem um núcleo, foi definido, tá claro quem é o sujeito, né? Foi definido que o sujeito é quem? João.
Agora, se eu tenho João e Maria, ou seja, eu tenho dois núcleos, João e Maria, correram às pressas. Notem que agora eu tenho dois núcleos. Se eu tenho dois núcleos e o sujeito está definido, eu chamo de sujeito composto. Agora, quando eu não defino quem é o sujeito, eu não consigo definir quem é o sujeito, eu tenho mais três casos, certo? E nesses três casos eu tenho o oculto, o indeterminado e o inexistente, tá, pessoal? Vamos por ordem cronológica, igual está aí no slide para vocês, e de cima para baixo, certo? O oculto é quando a gente tem quando o sujeito está escondido dentro do verbo, tá? E isso acontece para pessoas específicas. Acontece com o pronome pessoal do caso reto eu, tu, ele, nós, vós, certo? Quando, por exemplo, chegaram cedo à festa, ou aliás, chegamos cedo à festa. Quem chegou cedo à festa? Nós. Ou então, comi o bolo mais cedo. Eu não digo diretamente quem é o sujeito. Mas como eu disse comi, você entende que pela conjugação do verbo só pode ser quem? Eu. Eu comi o bolo mais cedo. Certo? Então, quando ele está oculto, ele está dentro do verbo e você consegue definir. O que não acontece, por exemplo, no indeterminado, como está aí para vocês. No indeterminado, o que acontece? Geralmente ele é atrelado ao pronome eles. E você não consegue definir quem é o sujeito porque ele não foi citado antes, tá, pessoal? Por exemplo, chegaram, como eu já dei o exemplo, chegamos cedo à festa, chegaram cedo à festa. Quem chegou cedo à festa? Não sei. Agora que existe sim a possibilidade de a gente utilizar o chegaram como sujeito oculto. Essa possibilidade só existe se o sujeito já tivesse citado antes. Por exemplo, e aí talvez complique um pouquinho a cabecinha de vocês, mas eu tenho que passar esse exemplo. O enfermeiro e o médico terminaram os seus serviços, ponto. Chegaram mais cedo em casa. Então, aqui você consegue definir que o sujeito da frase, aliás, o sujeito da oração, ele está oculto, porque já foi citado antes, certo? Mesmo com uma quebra de período, você sabe que o sujeito já foi citado antes, tá bem? Então você consegue saber que o sujeito aqui é oculto. Mas, quando eu não tiver nada desse tipo, por exemplo, for um sujeito, por exemplo, do tipo, fumar faz bem, aliás, fumar não faz bem à saúde, fazer exercícios faz bem, aí são exemplos de sujeitos indeterminados. Você não consegue determinar quem é o sujeito, tá bem? Nem está atrelado ao verbo. Ele está escondido. Aliás, você não consegue determinar porque ele abrange um geral, digamos assim. Tá, pessoal? Bom, dito isso, a gente parte para o último exemplo, que é o inexistente. E o inexistente talvez seja o mais fácil de vocês lembrarem. Ele se dá em eventos meteorológicos, por exemplo, choveu muito esta tarde, certo? Esses verbos choveu, amanheceu, enraizou, que pode ser meteorológicos ou relacionados à natureza, geralmente você encontra eles em orações que não têm sujeito, são sujeitos inexistentes. Também há a possibilidade de você achar orações sem o sujeito, ou seja, com o sujeito inexistente, quando você tem o verbo haver, certo? No sentido de existir. Por exemplo, há muitos anos que não vou ali. Não existe sujeito nessa frase. Tá bem, pessoal? Tem essas particularidades aí. Bom, no mais, o último assunto, e eu até vou fechar agora para a telinha maior, o último assunto que vocês vão ter que estudar para a provinha vai ser a interpretação textual. Eu já quero dizer a vocês que a interpretação textual vai ser, quiçá, a questão um pouco mais complicada da prova. Então, leiam bastante e treinem bastante a questão de interpretação textual e vocês vão se dar bem. Tá certo, pessoal? Bom, dito isso, eu agradeço muito. Peço perdão pelo vídeo ter ficado um pouco mais longo do que o normal. Mas eu sinto que essa aqui vai ser a nossa última revisão antes da prova. Então, eu queria deixar vocês preparadinhos, tá bem? Bom, desejo bons estudos a todos. E lembrem de entregar as atividades atrasadas, tá? Hoje a gente não vai ter atividade. Certo, pessoal? Um beijo bem grande. E até a próxima, se Deus quiser. Tá certo?